Olá, estamos novamente aqui, dessa vez para bater um papo, porque o assunto em parte é informal, porém de relevante importância, dada a circunstância histórica que esse evento pode tomar. Todos sabemos que dia 13 de março houve um movimento basicamente organizado pela oposição a esse atual governo. Segundo os meios de comunicação, o movimento foi recorde. E segundo esses mesmos meios de comunicação, nunca antes houve um registro de tamanha manifestação e proporção. Isso segundo os meios de comunicação, principalmente um dos meios mais taxativos na crítica e na luta contra o atual governo. O fato é que, pela análise dos vídeos que foram exibidos pela televisão, a participação de um setor da sociedade foi muito grande, não só aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas também pelos principais centros do Brasil, como as principais capitais do Nordeste e no Sul. No entanto, aí vem a nossa análise, e como dito antes, nós nos agarramos aos fatos. É sabido, de forma intuitiva por todos nós, que quando se fala povo, nós nos referimos basicamente à maioria da população. E cabe ressaltar que a maioria da população é a base da pirâmide social. Ou seja, você fazendo uma análise de toda a sociedade, em que você compreende que há uma hierarquia de classes sociais, daí você olha pela ótica da relação vertical, na qual você tem uma hierarquia de classes que vai das classes mais altas e gradativamente chegam às classes mais baixas, e gradativamente você chega à base da sociedade, e por isso você diz pirâmide. Na base da sociedade você tem a maior parte, que é a parte maçante da população, correto? E nos últimos 20 anos, a maior parte da população tem trabalhado de domingo a domingo. Portanto, essa é uma prática que o mercado de trabalho, aos poucos e sem que a gente sentisse, nós operários e trabalhadores domésticos, etc., ou melhor, trabalhadores principalmente voltados para a área comercial e industrial, e também a área de serviço, sem sentir nesses últimos 20 anos, nós acabamos pegando o hábito e virou um praxe a trabalhar de domingo a domingo. E hoje em dia é raro você ver um cidadão da base, pertencente à base da pirâmide social e, portanto, da maioria maçante, ter o tempo livre aos sábados, quiçá feriado ou domingo. Daí a gente conclui ser um pouco estranho o meio de comunicação informar que nós tivemos uma participação recorde, nunca antes vista no momento histórico do Brasil. Isso porque nos dias de hoje, quem anda nas ruas de condução, de
de meio de transporte público, trem, ônibus, deve ter reparado e repara, como eu venho reparando, que está cada vez mais difícil você andar num sábado ou num domingo, de manhã, principalmente de manhã, e pegar uma condução vazia. Porque você nota que ela vai lotada. E além de ir lotada, ela vai lotada de um tipo muito específico de cidadão. É aquele que vai sempre com bolsas, com mochilas, homens e mulheres, e preocupadíssimos com o horário. Isso denotando o quê? Que estão indo para um compromisso muito mais sério que um compromisso de entretenimento, porque estão indo trabalhar, né? Não é novidade mais que nos finais de semana a maior parte da população está trabalhando. Tanto é que dados informam que está cada vez mais difícil a presença dos pais dentro do lar. O problema é tão gritante que o próprio Papa alertou, fenômeno esse que não deve ser só brasileiro, a ponto de fazer com que o Papa alertasse da relevante importância da presença dos pais nos finais de semana, principalmente nos dias considerados sagrados pelas igrejas, né? Para a Igreja Católica, o domingo é sagrado, né? Para as igrejas cristãs, né? é o sábado. Então, para um líder religioso ter apontado a gravidade de se estar limitando e impedindo que os adultos, pais e mães, tenham a sua anterior costumeira folga nos sábados e domingos, exatamente para proporcionar o seu contato com os filhos e daí compensar toda a semana que esteve ausente, isso denota que nos últimos 20 anos realmente as famílias estão com os pais ausentes. E daí você tem toda a gama de problemas dessas últimas gerações. E para reforçar essa ideia, um grande líder religioso, o Bispo Macedo, também apontou esse problema. Então, com base nesses fatos, né, e com base no fato de que, reforçando o que já foi anteriormente dito, nos últimos 20 anos, 25 anos, os chefes de família, mulheres e homens, vêm trabalhando sábados e domingos, é estranho se dizer que houve uma presença recorde da população. O que se entende por população é a maior parte da população. E analisando a pirâmide social, a maior parte da população é aquela pobre, é a classe baixa, são os operários, as domésticas, aqueles que trabalham no comércio, nas empresas prestadoras de serviço. E principalmente porque a carga horária também tem aumentado sobremaneira, a ponto de extrapolar muito as 8 horas. Ninguém trabalha só 8 horas. E, portanto, mesmo que se trabalhe sábado e domingo, dada a carga horária também cumprida aos sábados e domingos, que extrapolam as 8 horas, quando o cidadão e a cidadã estão liberados da sua rotina de trabalho, o dia já terminou. Então, mesmo que fosse possível a participação popular após a sua carga horária de trabalho, não daria tempo para a maior parte da população estar lá na rua de verde e amarelo, com um uniformezinho padronizado, a roupa cara, padronizada, bonitinha, com ainda mais a maior parte da população com tamanha boa aparência, tal qual foi exibido da maior parte daqueles populares que estavam presentes lá.
Então, soa muito estranho a imprensa divulgar que a manifestação, em primeiro lugar, que a manifestação foi recorde. Visualmente observando as imagens e remetendo a 2014, quando começaram as grandes manifestações, fica muito difícil a gente acreditar, observando a imagem, de que aqueles populares que estavam ali são superiores em número aos 3 milhões que fizeram parte da primeira manifestação. E até mesmo comparando com as outras que foram menores, o contraste visual é muito discrepante. Bom, ficou nítido a intenção da imprensa não apenas passar a realidade, mas de induzir a você, telespectador. E esse não é o papel da imprensa. E essa é a razão desse vídeo, a de apontar o exagero e o erro na tentativa de querer fazer com que o público se revolte, usando para isso o método da indução, da comunicação distorcida. Cabe à imprensa tão somente reportar, daí o nome reportagem, aquilo ou aquele fato tal qual ele está acontecendo. É sabido que que a população e os populares que lá estavam imbuídos de toda a razão, pois eles estavam lá para protestar contra toda essa corrupção, que não é só da presidência, ela também se estende ao Congresso Nacional, à Justiça, cujos membros não são eleitos pelo povo, o que é um absurdo, e aos órgãos que são ligados a esses 3 poderes. Órgãos estes onde a corrupção corre solto, no 2º e no 3º escalão. Então, fica aqui o nosso protesto contra o papel tendencioso da imprensa. Ela deve sim e tem que cobrar e tem que mostrar a verdade, mas sem o jogo da manipulação de informação e da indução, porque nós outros, o povo, nós outros, os telespectadores, nós não somos objeto de manipulação e nem devemos ser tratados assim por empresas que exploram uma concessão governamental. Imprensa, ela tem que reportar, não tem que induzir, tal qual foi feito nas reportagens que se seguiram durante e após a veiculação. Ok? Então, aqui cabe a nós expor os fatos, e esses fatos em nada tem a ver com a opinião, mas sim com a consequente análise do que esses fatos são. Eles aqui foram apresentados, se você concorda ou não, a isso cabe a você. Mas as evidências estão aí e a gente se vê no próximo vídeo.